que corrosão é sinônimo de oxidação. Para outros materiais, nós usamos o termo deterioração. E vamos lá. Existem vários tipos de corrosão. E nós começamos falando pela corrosão química. Há uma questão de classificação estranha que os químicos fizeram para as corrosões. Porque, no fundo, toda corrosão é química. Se envolve reação química, é química. Vamos entender aí o que os químicos, na sua maneira atrapalhada de conceituar, acabaram chamando de química ou de eletroquímica. Vamos entender o que interessa, né? O que você tem que saber da linguagem que se usa. Corrosão química é um processo que se realiza na ausência de água. É uma corrosão que, para ocorrer, você tem que estar em temperaturas elevadas, devido à interação direta entre o metal e o meio corrosivo. Não há aqui a necessidade de uma corrente elétrica, por exemplo, passando para que a reação ocorra. A corrosão, chamada então química, pelo fato de que há uma reação química que ocorre entre o metal e o meio que o corrói. Então, tem alguém ali do meio que o corrói. No caso do meio ser o ar atmosférico, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico do ferro ser oxidado, porque lá no ar atmosférico você tem o gás oxigênio, 21% do ar, e aí vai dar a famosa reação que forma a ferrugem. O mecanismo eletroquímico, ok? Você depende de ter água ou soluções aquosas. Porque esse meio corrosivo, você pode pensar, e se o meio corrosivo for uma solução? Essa é a diferença sutil que existe. Quando nós precisamos de soluções que têm íons dissolvidos para serem soluções eletrolíticas, aí nós estamos na corrosão eletroquímica. Então, vamos ver outros casos antes de retomar essa definição e falar mais dela. Lá no mecanismo químico, alta temperatura, gases em ausência de umidade. Se você está lidando com solventes orgânicos isentos de água. Então, quando você lê os textos sobre corrosão química, você percebe que fala-se muito em ausência de umidade, ausência de água. Quer dizer que quando a gente está falando do meio úmido, quando a gente está falando de uma corrosão que tem ali a água no meio, nós estamos caindo na eletroquímica. Daqui a pouco vamos entender mais profundamente a eletroquímica. A corrosão química é um produto da era industrial e ocorre em equipamentos que trabalham aquecidos, fornos, caldeiras, atividades de processo, etc. Porque a alta temperatura tem que estar presente para que ocorra o mecanismo químico, que é um mecanismo que não exige a presença de um eletrólito. Agora, a função da temperatura é aquela função que você estudou em fisicoquímica. Qual é o motivo? Alta temperatura para aumentar a velocidade da reação. Porque, embora a oxidação seja uma coisa natural, seja uma tendência da natureza, e, portanto, o ΔG dessas reações ser negativo, lembre-se que o ΔG ele te diz se é reação espontânea ou não.
mas nada se diz sobre a cinética. Ele não te fala sobre a cinética da reação. Então, nós percebemos pelo material que encontramos nos livros específicos desse assunto, sem alta temperatura, é ineficaz o mecanismo químico. A alta temperatura, ela precisa estar ali para que você tenha a ampliação da velocidade da reação. Você vai aumentando a velocidade da reação conforme aumenta a temperatura. Existe uma regra da química, mais ou menos seria o seguinte: a cada 10 graus que você aumenta a temperatura, você duplica a velocidade da reação. Aí, a partir dali, mais 10 graus, duplica em cima do que estava e assim vai. É um produto da era industrial, porque você precisa ter ali uma alta temperatura que não é o sol que vai causar, tá? E sim, você está falando aí de temperaturas que são alcançadas apenas na indústria, fornos, caldeiras, alguns equipamentos. Ainda sobre o mecanismo químico, é caracterizado pela ocorrência da reação química do metal com um agente corrosivo, como falamos já, sem ocorrer deslocamento de elétrons em direção a outras áreas. É muito sutil a diferença da eletroquímica para a química. Porque se alguém parar essa frase em sem ocorrer deslocamento de elétrons e não der o complemento envolvidos em direção a outras áreas, se alguém comete um erro grave. Porque, embora o mecanismo não seja chamado eletroquímico, e sim químico, ele envolve uma reação redox. Porque não há como oxidar se você não está dentro de uma reação redox. E se a reação é redox, existe movimento de elétrons. Perceba, então, a lambança que os químicos fizeram quando deram esse nome. Negócio que estranho. Então, perceba que você tem que tomar cuidado. Mecanismo químico, ausência de água, ausência de eletrólito, precisa de alta temperatura. Tem que ser uma coisa seca, né? O metal vai reagir com o agente corrosivo e, para ele reagir, ele vai oxidar, ele vai dar elétron, o agente corrosivo vai receber. Então, há uma troca de elétrons, há um deslocamento de elétrons, mas não, veja, não em direção a outras áreas além daquele ponto onde está ocorrendo a oxidação. Porque para os elétrons se moverem, tem uma brincadeira na química que diz que elétron não voa nem nada. Você pode ter água, mas se não tiver íons ali para serem os barquinhos dos elétrons, eles não nadarão. Eles não sairão nadando de uma ponta a outra da água. E aí você pergunta, mas como a Nazaré conseguiu matar aquele cara na novela com aquele secador de cabelo, não, aquele ventilador que ela derrubou na piscina? É porque a água tem íons. O que nós chamamos de água é um erro, né? Não tem água na piscina, tem uma solução aquosa na piscina. Está cheio de íons ali. Certo? Logicamente que na piscina infantil até urina vai ter, de monte. Mas ali, falando só da piscina onde a Nazaré matou o cara na novela. Eu já percebi que você curte uma novela. Então você perceba que a Nazaré matou o cara na novela porque a eletricidade, né, ela tinha um condutor ali, que são os íons. Se você né, tiver uma piscina e alguém e cai um poste lá na piscina onde passa energia, numa ponta da piscina, você morre na outra ponta, porque a energia vai conseguir passar pela piscina. Por quê? Porque há ali íons. Fala, mas de onde vem os íons, professor? Quem jogou sal na água? A água que sai da torneira,
ela não é água, é uma solução aquosa. A água que você bebe é uma solução aquosa. E nós vamos reparar isso quando nós vamos tomar a nossa água Bonafonte, né? Porque lá está escrito todos os sais minerais presentes. É um outro erro, que não é sais minerais, né? Fala sais minerais, cita um sal mineral, o ferro. Pô, então você não está falando de sal, você está falando de um cátion. Mas enfim, né? O povão fala sais minerais. E aí, quando a gente compra uma água mineral, que a gente vai sacar que tem um monte de íons presentes na água que sai da torneira. E daí a gente para pensar, né? É mineral porque é recém, né? Ela saiu diretamente lá da rocha da montanha. Porque a que eu bebo também é mineral, né? Ela também, a água que chega em Sorocaba aqui, eu estou vendo aqui o lugar de onde ela veio, para vocês terem uma ideia. Onde eu moro aqui, eu vejo a Serra de São Francisco. Porque eu só estou lembrando vocês, quando eu contei a novela da Nazaré, para elétrons se moverem, eles precisam de uma solução condutora ou de um metal que por si só é um condutor. A água é água, a solução aquosa é a solução aquosa. Aí sabe quando você ia falar que tomou água? Nunca. Sabe quando você ia falar da água? Nunca. Porque, meu, quando que você tem água pura? Você vai falar no laboratório, sua água destilada, tá cheio de íons ali. Tanto que purifica mais e mais, ela chega na deionizada. Se tivesse tirado os íons da destilada, veja o nome. E o pior, não tira. A deionizada ainda tem íons, só que numa concentração bem mais baixa. Mas é necessário você ter essa visão para você entender. Quando o cara te fala a corrosão na ausência de água é química, na presença de água, ela vai permitir com que os elétrons se movam para outro canto. E os elétrons, quem são os elétrons se movendo? A eletricidade. Quando você diz que a presença de água vai fazer os elétrons se moverem para cá e para lá, você está, na verdade, dizendo que não é na presença de água. Você está dizendo assim, ó, na presença de uma solução aquosa que os leigos chamam de água. Então é na presença, sim, dos íons, que a água, meu filho, a água não faz nada. A água, as moléculazinhas de água, elas não são barquinho de elétron, não. Se a água estiver pura, a água é uma substância molecular e, como toda substância molecular, não é capaz de conduzir a eletricidade. Corrosão é química quando não tiver água no meio. Como eu estava contando toda essa história, então, a gente fala água e ninguém vai ser chato aqui. A gente vai continuar falando água, vai beber água e tal. Mas toda vez que a gente falar água, até a água deionizada, estamos falando de uma solução aquosa. Não é água, não é a substância pura, e sim muitos íons dissolvidos na água. Porque molécula de água não serve de barquinho para elétron. Molécula de água não conduz eletricidade. Quem conduz são os íons que lá estão. Quanto mais íons, maior a condução. Quando a gente entende isso, muita coisa vai ficando clara. Por exemplo, por que na praia tudo corrói mais rápido? Porque as soluções, você está falando do mar, meu. Você está falando do mar, o mar é cheio de íons. Essa é a zica. Cheio de caras que servem de barquinho para os elétrons. Por que o NaCl é um agente que acelera a corrosão das coisas? E o NaCl está cheio lá no mar, né? E a atmosfera do mar, logicamente que tem esse caso. Pô, mas a atmosfera tem coisa sólida? Claro que tem, materiais particulados. E lá no mar está cheio de sal pelo ar. Então, você vai entender quando você lembra que elétron não voa nem nada. Você vai lembrar que elétron, ele só se movimenta num metal. Os metais são condutores de eletricidade por uma questão da estrutura eletrônica dos átomos. E outro meio que conduz a eletricidade
são as soluções aquosas. Mas eu disse soluções aquosas. Tem mais uma, né, meu? Falando solução. Se eu escrever o livro lá, solução aquosa conduz eletricidade, tem que caçar o meu diploma. Tem que especificar, né, meu? Soluções aquosas que têm íons. Soluções iônicas. Porque se eu pegar uma solução aquosa de sacarose, né, o sal de cozinha, desculpe, o açúcar de cozinha, vai ser uma solução aquosa e não conduz porcaria nenhuma, porque o que acontece? Você precisa ter íons ou metal. É isso que você precisa ter para conduzir eletricidade. Agora, os íons, eles têm que estar soltos, têm que estar em movimento. Por isso que você tem que ter íons na água. E aí, vamos lá, voltando. Não tem água na sua corrosão química. Tem água? Corrosão eletroquímica. Agora, se na sua corrosão ficar caracterizado que você tem todo o mecanismo de uma pilha, ela será uma corrosão aquosa. E fica difícil para o aluno diferenciar a corrosão eletroquímica da corrosão aquosa, porque o que define a eletroquímica é a presença de água. Aí o professor vem e fala, mas daí existe a aquosa. Lembre-se o que é ânodo e o que é cátodo. Você já deve ter ouvido falar no cursinho, por exemplo, na regra do CRAL. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. CRAL. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Para você lembrar. Ânodo é o lugar onde ocorre oxidação. Aqui, eu escrevi da maneira que aparece nos textos. Ânodo é a superfície onde verifica-se a corrosão, que é para nós sinônimo de oxidação. A outra área chama-se área catódica, porque é onde vai ocorrer a reação catódica. Por isso, como existe área anódica, área catódica, eu tenho que lembrar o que é ânodo e o que é cátodo. CRAL, cátodo, redução. Opa, volta, filho. CRAL, cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Cátodo é o lugar onde ocorre a redução, o recebimento de elétrons. Então vamos lá, vamos falar da corrosão do ferro pelo oxigênio. O ferro oxida, o oxigênio reduz. O ferro está oxidando, o oxigênio está reduzindo. Pensa na pilha. Quando você viu pilha, você fez a pilha de Daniel, onde você deixa tudo separadinho e tal. Na prática não é bem assim. Na prática, você tem pontos, assim, inúmeros pontos que são cátodo e inúmeros pontos que são ânodo, tá? Mas é o seguinte, pensa na pilha de Daniel que fica mais fácil. Pensa que você tem num extremo a oxidação, no outro a redução. Aquele local, na pilha de Daniel, o eletrodo onde ocorre a oxidação é o seu ânodo. O eletrodo onde ocorre a redução é o seu cátodo. Então, se você pensar dessa forma, fica melhor. Então é por isso que a gente fala que há um tipo de corrosão onde você visualiza uma pilha. Porque você tem cátodo e tem ânodo. Todas as três corrosões têm. Mas aqui fica caracterizado de forma muito clara uma região catódica e uma região anódica. Muita calma nessa hora, que esse é o termo-chave desta matéria. Ânodo é onde ocorre oxidação. Então, região ou área anódica é a área que está sendo oxidada, que está sendo corroída. No caso da corrosão do ferro, é o ferro que está sendo corroído.
E o que é reação anódica? É uma frescura tremenda, que não era nem para os caras falarem isso. O cara já tem o nome de reação de oxidação, mas daí o cara vem e me fala que essa é a reação anódica. Não, não precisava de, mas é isso, gente. Porque o ânodo é onde ocorre a oxidação. Então a reação que ocorre lá, que já tem nome, a FIA já tem nome, deram o apelido para ela de reação anódica por causa disso. E a reação catódica, a mesma história. Cátodo é onde ocorre a redução. Por isso, nas corrosões aquosas, dizemos que a reação que ocorre na área catódica é chamada de reação catódica. O cara não tinha mais nada para fazer na vida, ele foi e deu outro nome para as coisas que já tinha nome, certo? Deu um apelido para as coisas aqui desnecessariamente. Então você tem a reação de oxidação, que no ramo da corrosão é conhecida como reação anódica. E você tem a reação de redução, que no ramo das corrosões é conhecida como reação catódica.